quando existe o quinto domingo. Então hoje o Pedro e o Bernardo foram para lá e nós viemos para cá. Vitor Hugo veio comigo, né, para nós estarmos adorando o nome do Senhor. Abrindo a Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1, apenas o verso 4. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns dias eu tenho meditado nesta palavra e tenho sentido Deus falar comigo neste texto, e creio que nessa noite estará falando aqui neste lugar também com cada um de nós. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Podemos assentar nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite já foi falado aqui, eu até falei com o pastor Eliabe, né, que nem precisava de trazer ninguém para ministrar aqui, porque o nosso jovem ali trouxe uma bela palavra aqui nessa noite. Eu tenho certeza, né, que já Deus tem falado ao nosso coração neste lugar. Mas este texto de Neemias, né, vai contar sobre a história da reconstrução dos muros. E eu comecei a meditar nesta palavra desde um dia em que eu estava levando meus filhos para a escola, buscando, na verdade, meus filhos da escola. E quando eu entrei no carro com eles, aí o Pedro falou assim: pai, eu estou com fome. E abriu lá uma lancheira dele, tinha um lanche lá, ainda que tinha sobrado, que ele não tinha comido na escola. E ele começou a comer e tinha um pãozinho de queijo que estava com uma mordidazinha. E ele falou: pai, já tem um pão de queijo mordido aqui. Isso é coisa da mãe dele, né? Com certeza. Eu conheço. Né? E eu sempre brinco com eles, até quando a gente vai levar algum lanche para eles, que a gente dá uma mordidinha, eu falo: isso da Apple, filho. Né? O negócio da Apple tem aquela mordidinha na maçã lá, né? Isso é da Apple, fica tranquilo, filho. Então, na hora ali, eu falando com ele falou: pai, é verdade, pai. Aí o Vitor Hugo estava junto, falou: pai, deve ter experimentado igual aquele homem, né, que tinha na Bíblia, que quando estava lá servindo o rei, ele experimentava a comida do rei antes. E eu comecei a meditar nesta palavra. O Espírito Santo começou a falar comigo sobre a vida de Neemias. E eu comecei a ler este texto, já conhecendo um pouco, mas comecei a ler mais um pouco, para a gente sempre achar alguma coisa nova no texto. E quando eu comecei a ler este texto, quando vi aqui nesse primeiro capítulo, quando diz que Neemias, ele estava ali, sendo copeiro do rei, trabalhando naquele palácio, fazendo a vontade de Deus naquele lugar, servindo o rei. E a Bíblia vai dizer que de repente ele recebe ali um dos seus irmãos lá da cidade, dos seus pais de Jerusalém, e pergunta como estava. E aquele homem, ele começa a contar que a cidade estava em ruínas, que os seus muros haviam sido destruídos, as portas queimadas, e tanta coisa havia acontecido naquele lugar. E eu comecei a pensar, irmãos, porque portas arrebentadas, destruídas, muros destruídos. Eu comecei a pensar porque lá em casa eu tinha um portão lá e deu um problema no portão, e já estou alguns meses sem o portão, e de vez em quando a Fabiola fala: olha, amor, pede para consertar o portão, porque tem que ficar fechado por causa da segurança. Portas abertas, muros destruídos, cidade desprotegida, destruída. Com certeza houve saqueamento naquele lugar. E Neemias, quando ouve essas palavras, o texto que nós lemos nessa noite vai dizer que Neemias, ele se entristece. Mas ele não somente se entristece, irmãos, ele ora ao Senhor e jejua. A Bíblia diz que naquele momento ele começa a orar e jejuar ao Senhor. E durante 4 meses, nós vamos decorrer na história que durante 4 meses ele começa a orar, buscar a Deus, perguntando a Deus o que faria, como faria, pensando no seu povo. Mais uma coisa, uma lição que hoje à tarde, eu passando novamente pelo texto, e eu aprendi neste texto hoje à tarde, o Espírito Santo falou comigo, que Neemias estava triste, mas ele estava servindo o rei. O Neemias estava triste, mas ele não deixou de ser copeiro do rei. E às vezes por qualquer coisa, irmãos, nós queremos deixar de cantar.
Nós queremos deixar de adorar o Senhor, nós queremos deixar de fazer a obra do Senhor. E hoje à tarde, nesta tarde, irmãos, desceu um fresquinho quando o Espírito Santo falava comigo. Não podemos parar por pequenas coisas. Havia acontecido um grande algo na cidade dos pais de Neemias, como ele relata na hora que ele está ali servindo ao rei. E o rei percebe: Neemias, o que está acontecendo contigo? Por que estás triste? Porque eu imagino, irmãos, que Neemias sempre chegava velhinho para servir ao rei com alegria, porque Neemias servia as comidas do rei, servia o vinho do rei, e vinho da palavra de Deus vai dizer alegria, mas mesmo ele triste, ele estava levando alegria para o rei naquele dia. Sabe, me fez lembrar, vindo no caminho para cá, pastor, que muitas das vezes nós podemos estar destruídos por dentro, mas nós não podemos levar alegrias para aqueles que estão à nossa volta. Eu me lembrei, irmãos, que por muitas das vezes, estando em congregação, ou em frente de jovens, quantas vezes estava destruído, aleluia, mas chegava em algum lugar, começava a ministrar a melhor ministração da minha vida. Porque nós não podemos deixar a tristeza nos abater, nos fazer desfalecer. Neemias não deixou de servir ao rei, mesmo estando triste. E nesta noite foi falado já aqui de oração, foi falado aqui de buscarmos a Deus. O jovem veio aqui à frente e falou de oração. Sabe, quando nós oramos, Deus move os céus, Deus move a terra. Ontem eu estava lendo, Ele move até debaixo dos céus da terra, em nosso favor, irmãos. E é este Deus que está aqui nesta noite, neste lugar. Neste culto maravilhoso que eu entrei ali, já sentindo a presença de Deus, com louvor aqui, adorando o nome do Senhor. Não tem como não sentir a presença de Deus neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, ele vai orar, coloca o propósito no seu coração de orar e jejuar. E a Bíblia diz que depois de dias ele vai e está lá servindo o rei fala com ele: Neemias, por que você está triste? Estou vendo o teu semblante. E crente é assim, irmãos. Quantas das vezes eu ouvi em meio aos problemas pessoas falando comigo: para! Chuta o balde, larga tudo. Parece maluco ficar indo para a igreja, adorar o nome do Senhor, mas nós somos assim mesmo. Mesmo com dificuldade, mesmo com problema, vamos adorar o nome do Senhor, vamos servir o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor. Neemias estava lá servindo o rei, e o rei percebe, e de repente Neemias expõe ali para o rei a sua situação, expõe para o rei o que estava acontecendo. E o rei disse para ele: olha, o que eu posso fazer? E Neemias ali declara ao rei: olha, permita-me ir. E o rei permite ele, através da oração, irmãos. Olha só, o rei, a oração de Neemias mexeu com o coração do rei. Quantas das vezes, irmãos, uma oração não pode mover tanta coisa em nossa vida? Sabe, às vezes nós não vemos nada acontecer ao nosso redor, não vemos nada acontecer à nossa volta, porque nós paramos, nós estagnamos, nós deixamos de orar ao Senhor, nós deixamos de fazer, por algum tempo achando: já está tudo acontecendo, paramos. E Neemias fala com o rei: rei, já que eu já vou, aproveitando aqui, rei, escreve cartas aí para eu atravessar o rio. Sabe, ele estava com convicção que a oração dele já tinha feito efeito, para que ele pudesse estar indo àquela batalha, indo naquela obra. E Neemias, ele chega naquele lugar, irmãos. Ele começa a olhar aquele lugar. A Bíblia diz que ele já havia feito planos na sua mente, já tinha começado a arquitetar ali planos na sua, idealizando o que ia fazer. Ele pega ali, começa a andar à volta daquela cidade, vê a situação, começa a olhar como estava aquela cidade, e não diz nada a ninguém. Sabe qual é o nosso maior erro, irmãos? Muitas das vezes, para não conquistar a nossa vitória, é que ficamos tristes. Hoje tem o Facebook e coloca lá: me sentindo triste. Aí todo mundo já fica pensando: está acontecendo alguma coisa com esse irmão.
Às vezes você atende oração, mas você quer colocar lá para expor para as pessoas que você está triste. Ei, lembra daquele lá de cima, entra no teu quarto, fecha a tua porta, comece a falar com ele, comece a buscar ao Senhor. Eu me lembro, irmãos, porque a minha avó, não sei se eu já contei isso aqui, mas minha avó, aquela irmãzinha do coque, alguns aqui conheceram a minha avó, aquela irmãzinha do coque que gostava de orar, de fazer a obra do Senhor, quietinha no cantinho dela, pastor Eliabe, não era de abrir a boca para falar nada, mas gostava de orar. E eu me lembro que eu, com 8 a 10 anos de idade, a minha avó sempre falava com a minha mãe assim, quando tinha algum problema lá, e nós crianças ainda, ela falava, vamos lá na irmã Lenita orar. Tinha uma irmã que eles iam lá na casa dela orar, era 5 quilômetros da minha casa lá, irmãos. Só tinha um ônibus 11 horas da manhã, depois o outro 5 horas da tarde. E às vezes eu pensava, meu Deus, orar de 11 horas da manhã até 5 da tarde. Mas nós íamos para lá, minha mãe levava as crianças tudo, pegava aquela criançada, vamos para lá. E orava e ficava ali de joelhos dobrados. Às vezes no início não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas eu me lembro que um dia eu estava ali orando e de repente eu não vi quem foi, porque eu senti a presença de Deus naquele lugar e não quis nem abrir o olho. Mas de repente chega um profeta ali e fala, olha, um dia você vai ser um grande pregador da palavra de Deus, um grande homem de Deus e um empresário. Eu não entendi nada, não sabia nem o que era empresário, não sabia nem o que era pregar a palavra de Deus. E os anos foram se passando, irmãos. E quando foi em 2021, agora, em meio à pandemia, eu trabalhando com muita dificuldade, porque estava tudo meio que fechado, e a gente com muita dificuldade, Deus coloca no meu coração um sonho, que eu já estava há mais de 5 anos sonhando com aquilo, pensando, e eu conto para um amigo, presbítero da nossa igreja, o Alexandre Critman, eu falei com ele, Alexandre, eu tenho o sonho de pegar e abrir uma marmoraria nesse lugar aqui, apontei para o lugar. Ele falou, para o carro aqui agora. Daquele jeito dele, ele falou, a gente vai orar aqui. E eu parei o carro ali, começamos a orar dentro do carro, o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar. Oração, move os céus, irmão. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. A palavra era uma palavra totalmente diferente ali, mas Deus me direcionou essa semana para falar sobre isso. Eu não sei como você entrou aqui nesta casa, mas oração move a mão de Deus. Nós oramos naquele lugar e eu fui embora. Um lugar que estava cheio de mato, com a placa proibida a entrada, propriedade particular. Eu falei, isso aqui não pode nunca ninguém entrar neste lugar. E passou alguns dias, eu vi um lugar mais abaixo, um amigo mexendo ali. Eu falei, eu vou lá, vou ver se eu alugo este lugar aqui para montar uma marmoraria aqui. Não era no lugar que eu tinha orado. Mas eu falei, eu vou lá, vou ver se ele me aluga este lugar. E eu aluguei aquele lugar, irmãos. Comecei a trabalhar naquele lugar. E fui visitar um outro amigo que tinha trabalhado comigo há alguns anos. Já sabia de toda a índole dele, mas vendo ele ali abatido, ele falou, me dá uma chance de ir contigo. Eu acho que é uma oportunidade que Deus está me dando. E eu levei aquela pessoa para ser meu sócio, irmãos, daquela empresa. Alianças erradas, sabe, às vezes nos fazem perecer. Eu levei aquela pessoa para estar entrando comigo naquela sociedade. O negócio começou muito bem ali, explodindo. De repente a gente começou a melhorar. E 2 meses depois, irmãos, chega uma fiscalização pesada naquele lugar, querendo nos prender. Não pode funcionar nada neste lugar. Falei, meu Deus, e agora? Eu já tinha vendido carro, já tinha investido tudo naquele lugar. E saiu de tarde de lá. Falou, olha, tem 30 dias para vocês saírem daqui. Eu saí daquele lugar à tarde a pé, porque já tinha desfeito o meu carro, indo para casa, triste. E eu passo em frente ao outro terreno e vejo uma placa, aluga-se. Falei, opa, pode ser. No terreno que eu orei, aí eu olho debaixo da plaquinha, imobiliária Gelli. Falei, meu Deus, isso aqui não é para mim não. Desanimei. Mas eu estava na condução da congregação de Pedro do Rio, era culto de oração naquele dia, era terça-feira, eu fui para casa, tomei meu banho, fui para a igreja, oramos.
Sabe, naquela noite, ali naquele lugar ali, por isso que eu estou lhe dizendo, irmãos, mesmo com você com o coração triste, abatido, não deixa de servir ao Rei. Mesmo naquele dia com o coração abatido e triste, eu fui para aquele lugar, eu ministrei a palavra de Deus, eu senti a presença de Deus. E falei, Deus, me dá uma estratégia, Senhor. Senhor, aleluia. No dia seguinte, cheguei naquele lugar, tinha 30 dias, falei, vamos trabalhar à vontade nesses 30 dias para depois fechar. Aí chego naquele lugar, começamos a trabalhar, e a pessoa que tinha me alugado aquele lugar ali é muito influente lá na nossa área, tem vários comércios. E ele falou comigo, olha, e aí, o que vai resolver? Eu falei, o negócio é fechar. Ele falou, mas tu viu que tem um terreno alugando aqui em cima? Eu falei, eu vi, mas ali não é para mim não. Vou até ligar. Aí liguei para lá. Olha, 5 aluguéis adiantados. 5 aluguéis, eu falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar até 2050 para pagar os 5 aluguéis adiantados nesse lugar. Eu falei, não é para mim. Ou um bom fiador. Aí eu falei, bom, um bom fiador também eu não tenho. Não tem ninguém que eu possa pensar. Pensei no pastor Eliabe, mas acho que eu não vou aceitar. Irmãos, mas aí aquele rapaz perguntando, falou, e aí? Eu falei, olha, aluga. Mas tem que ter 5 meses de aluguel, eu não tenho nenhum, pelo valor do aluguel que é lá, que eu já perguntei. Ou um bom fiador. Ele falou, você é teu fiador. Eu falei, não, calma aí, eu estou saindo do teu aluguel, estou te deixando aqui, você vai ser meu fiador, você nem me conhece direito. Estou 2 meses no teu negócio, Deus às vezes faz umas coisas, irmãos, que a gente não entende. Te coloca num lugar que você vai pensar, não é aqui, porque eu estava naquele lugar pensando, não era aqui, não podia ser aqui, escondido aqui debaixo. Meu Deus, eu queria ir lá na beira da rua. De repente Deus me leva lá para cima, eu sou teu fiador, o cara é meu amigo, o dono do terreno é muito meu amigo, eu vou ser teu fiador. E estou lá, irmãos, até hoje. Mas para você entender o mover da oração, que ainda não é disso aí, irmãos, porque como que Deus age quando nós oramos. Eu estava ali trabalhando e com esse sócio. Meu Deus, água de coco. E trabalhando com esse sócio ali, irmãos. E de repente, começa tudo a desandar de novo. Eu falei, meu Deus, tem que fechar esse negócio. Senhor, eu orei aqui. Aí eu falei com Deus, Deus, eu orei aqui. Eu senti a tua presença nesse lugar. Já saímos lá de baixo, viemos para cá, Senhor. E agora de novo. As coisas dando tudo errado, muita enrolação. Meu sócio, só a misericórdia de Deus na vida dele. Eu falei, meu Deus. E eu fui para casa. E falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E nós tínhamos que fazer. Nós tínhamos ido no contador para desfazer a sociedade, porque pelo menos cada um vai para o seu lado. O contador falou, olha, cada um tem que ter 100 mil, mais do que os outros aluguéis lá. Eu falei, meu Deus, cada um tem 100 mil para desfazer a sociedade. Porque é assim que funciona. Com 16 funcionários já, 1 ano trabalhando, falei, meu Deus, agora tem que casar com esse homem aqui, ficar a vida inteira com essa coisa aqui, mas é aliança errada. Meu Deus, e agora, Senhor? Me perdoa pela minha aliança errada, Senhor, mas eu vou ter que agora casar com esse homem, ficar aqui. E entrava de manhã, eu entrava, ele saía, eu entrava. A gente não podia se encontrar porque não estava bem, querendo fazer coisas de formas diferentes daquilo que nós aprendemos, da nossa índole. E eu falei, eu vou orar. Novamente eu lembrei, o negócio é orar. Eu já estava saindo da congregação de Pedro do Rio, e eu falei assim, eu vou fazer um propósito de oração, todo dia, madrugada, eu vou levantar um clamor pelo menos de 1 hora, em favor desse negócio aqui. Deus vai fazer alguma coisa. Eu comecei a orar, irmãos, em 15 dias. Aleluia, em 15 dias. Deus começou a me mostrar roubos, desfalques do meu sócio naquela empresa, coisas que não teria como seguir à frente. Eu falei, agora eu vou ter que chegar para ele. Eu botei toda a papelada para ele, descobrindo as coisas, vamos no contador. E nós estamos lá hoje, irmão, sozinho, para a glória de Deus. Ele teve que se renunciar, sair, nós ali. Mas a oração, irmãos, a oração, ela vai movendo aquilo que você às vezes não entende. Aí eu entendi, irmãos, que aquelas orações que eu ia com a minha mãe e com a minha avó lá atrás, 5 horas de oração, orava, e às vezes
vezes passava de 5 horas, pastor Eliabe, que era um ônibus, a gente tinha que voltar a pé, e minha mãe e minha avó glorificando o nome do Senhor no caminho BR afora, falando assim: louvado seja o nome do Senhor, Deus falou naquele lugar hoje. Aleluia! Aí as coisas vão acontecendo, porque oração move a mão de Deus, irmãos. Oração move o braço de Deus em teu favor. Aleluia! Aí eu estava alguns dias atrás ali em Itaipava para assinar alguns documentos e eu não sabia preencher tudo que eu tinha que preencher, e toda hora eu ligava para a secretária: o que é isso aqui? E ela falava: olha, isso aí, isso assim. Aí eu falei assim: e agora está perguntando qual é a minha profissão? Ela falou: tu não sabe qual é a tua profissão? Aquela profecia lá de trás, irmão. Você é um empresário. Você assina aí, coloca que a tua profissão é empresário. Ei, Deus faz coisas que você não entende, meu Deus. Ei, Deus falou: eu estou te contando isso, não é para engrandecimento da minha vida, mas para engrandecimento daquele que é, que sempre vai ser na nossa vida, para a glória dele, para a honra dele, porque ele é o Senhor. A Bíblia diz que Neemias, ele coloca o propósito do seu coração de jejuar e orar em favor daquela cidade. E quando ele sai para ir pelejar naquela cidade, ele começa a pelejar, ele começa a reconstruir os muros, e não foi fácil. Você acha: o pastor agora está bem? Não, não é fácil. Todo dia é uma batalha, todo dia é uma luta. Porque você, irmão, se você estiver vivendo muito tranquilo, começa a ficar desconfiado. Porque quando você está muito tranquilo, o inimigo está satisfeito. Mas quando nós começamos a atacar o inferno, ele também começa a nos atacar. E Neemias, ele entra naquela batalha, começa a reconstruir os muros, reúne o povo: vamos reconstruir, começa a reconstruir. E vem Sanbalat e Tobias, começa a querer tirar a atenção de Neemias. Chama Neemias, vem, chama Neemias para vir conversar. Sabe, às vezes você está no foco, você está focado em alguma coisa, e o inimigo fala: não, eu vou tirar o foco dele hoje. Te chama para uma conversa, e por coisas poucas, irmãos, às vezes nós vamos entrando em conversa. Mas Neemias, ele diz: eu não vou. E novamente Sanbalat fala: chama Neemias. E não vai. Na terceira vez chama Neemias, e ele diz: olha, eu não posso ir porque eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia! Ei, meu irmão, minha irmã, você está fazendo uma grande obra. Enquanto nós não estivermos no céu, glorifica no nome do Senhor, como foi falado pela vacina Ana Mary nesta noite. Enquanto nós não estivermos lá, nós estamos fazendo uma grande obra aqui neste lugar. Aleluia! Deus te chamou para uma grande obra. É o teu caminhar na rua. Sabe, as pessoas vão olhar, não vão entender, vão falar: o que é isso? O que está acontecendo? Neemias não se deixa ser distraído por Sanbalat e Tobias. Não, vamos continuar fazendo a obra. E não para por aí as ameaças, as afrontas. E Neemias, ele começa a usar de estratégia. Agora vamos usar estratégia. Enquanto nós vamos trabalhando, em uma mão fica uma arma, na outra nós vamos trabalhando. Ei, tem hora que você tem que usar estratégias que Deus te dá. Eu não sei qual a estratégia que Deus está te dando para você vencer as suas lutas, mas nesta noite eu quero te dizer: continue reconstruindo os muros, continue fazendo a tua fortaleza. Deixe o inimigo ver que na tua casa está crescendo um muro espiritual. Porque não é fácil. De repente Sanbalat estava olhando lá: como pode? Está reconstruindo, o muro está crescendo. Sabe, nesta noite é noite de reconstruirmos muros. Aleluia! O muro tem que crescer na nossa vida todo dia. Não pode ter brecha alguma, portas destruídas, não. Às vezes a oração, irmãos, a falta de oração nos faz desfalecer um pouco. Como eu falei aqui, eu estava num momento de tormento ali. Eu falei: meu Deus, e agora? Mas eu me lembrei: não, eu vou para a oração. Eu vou dobrar os meus joelhos, porque eu sei que a oração tem todo o poder. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. E quando eu olhava essa palavra nessa semana, quando eu lia nesta semana esta palavra de Neemias, que fala que ele jejuou e orou, ele não se desesperou, irmãos, colocando, para que todos, porque tem crente, irmãos, eu vejo muito, às vezes tem pessoas que chegam para nós e falam assim: estou passando por um problema, ora por mim. Que dia que vai no monte? Que dia que vai orar?
É aquele crente, né, que tem até um nome, o crente 6 horas, né? 6 horas por mim aí que eu vou ficar aqui. Sabe, mas é a oração, irmãos, é nós que temos que começar. É nós que temos que iniciar o nosso momento de oração, o nosso momento de clamar ao nome do Senhor. Hoje eu achei lindo meu filhinho à tarde, o Pietro, quando nós estávamos nos arrumando para vir para o culto. E nós falando lá de, né, tem que fazer algumas obras lá em casa, estamos, né, mexendo em alguma coisa lá, e uma cama para um, uma cama para o outro, porque são 4 filhos e, né, vão crescendo, aí já não dá para ficar no mesmo quarto, e um numa cama, outro na outra. O Pietro falou comigo assim: pai, no meu quarto, pai, tu faz um lugarzinho para eu ler e estudar a palavra de Deus. Amém. Sabe, eu não fico chamando os meus filhos para orar, não fico chamando os meus filhos para estar lendo, mas o exemplo tem que partir de nós. Eu estava alguns dias de madrugada, irmãos, orando, e ele acordou na madrugada e falou: pai, eu vou orar um pouco contigo. Aleluia. Eu estou seguindo os exemplos da minha avó lá atrás, da minha mãe, e nós temos que deixar os exemplos para os nossos filhos. Deus, maravilhoso. Sabe, porque não adianta só fazer a obra. Eu vou para a casa de Deus, eu vou pregar para o viciado, eu vou pregar para o traficante, eu vou pregar para a prostituta, e dentro da tua casa você não levar a tua família na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aprendido assim, irmãos, da forma simples que Deus nos ensina, que a oração ela pode mover a mão de Deus em nosso favor, ela faz grandes coisas em nosso favor. Então nessa noite, fique com essa palavra. Fique com essa palavra nessa noite, porque a oração, irmão, move a mão de Deus, move os céus em nosso favor. Às vezes tem coisas na nossa vida acontecendo, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, como eu falei. Até segunda-feira eu pensava em uma mensagem, dessa semana para cá Deus começou a mudar para que levasse em favor da oração, para que nós estivéssemos orando, buscando ao Senhor. Então não sei como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, que se nós orarmos, o céu vai se abrir. Talvez o médico já possa até ter dado um diagnóstico a teu favor, dizendo não tem jeito, mas eu quero te dizer nesta noite que o médico dos médicos, ele está aqui neste lugar nesta noite, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade em suas mãos. Talvez a porta pode até ter se fechado para você, e você está pensando, né, que vai ser o fim, mas aquele que abre porta onde não tem parede, ele está aqui neste lugar nesta noite. Mas qual é o segredo, pastor? É orar. Qual é o segredo, pastor? É não fugir do propósito. Qual é o segredo, pastor? É não sair do foco. Não se distrair com as coisas que o teu inimigo vier trazer para tentar te distrair. Não, Neemias continuou lá. Eu vou ficar no meu foco. Eu vou reconstruir. 52 dias ali, reconstruindo aqueles muros. 52 dias trabalhando. E eu creio que a cada dia foi uma coisa diferente na vida de Neemias, daquele povo atacando aquele povo. Na minha e na sua não é diferente. Mas quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, quando nós decidimos, né, buscar aquele que é, que pode, que faz sobre a nossa vida, o inferno pode até se levantar, mas é pronto para cair. Aquele que escreveu a minha e a tua história, ele já conhece o nosso final, irmãos. Às vezes nós nos preocupamos, nos precipitamos, queremos fazer tantas coisas, enquanto aquele que é o Deus verdadeiro está dizendo: deixa comigo, deixa na minha mão, eu já estou cuidando. Eu não sei se eu já te contei aqui nesta congregação, mas há alguns anos atrás, eu coordenava os jovens na central ainda, e em época de retiro, irmão, só a graça. Eu ficava desesperado para dinheiro, para gente, porque os jovens só davam um nome, pastor, na última semana, no último dia. E eu me lembro que um domingo pela manhã eu saí para ir no mercado. Eu falei: Senhor, fala comigo hoje, Senhor, porque eu preciso que o Senhor fale comigo hoje. Usa um irmão, eu vou no mercado, de repente o irmão, o Senhor usa alguém lá, Senhor, fala comigo de alguma forma. O Vitor Hugo que está ali, ele tinha acho que uns 3 anos.
ou menos. E eu pego o Vitor Hugo, entro com ele no mercado, ele lá no Brasil de Taipava, ele falou: pai, quando eu sair, deixa eu brincar no parquinho. A mãe dele sempre deixava ele brincar naquele parquinho lá. Quando a gente saía, eu falei: deixa sempre. Quando sair, eu vou deixar. Eu pensei: eu vou distrair ele, sair para o outro lado, vou embora, porque eu preciso ouvir Deus falar comigo hoje de alguma forma. E eu entrei, fiz as compras, estou saindo lá do outro lado, ali o parquinho, porque criança não esquece, não esquece. E lá saí, eu falei: eu vou lá, vou levar ele no parquinho. Fui para um caixa de frente do parquinho, porque o pai é meio doido. Se a mãe fala assim: não, não pode. Depois, quando eu contei isso na igreja, a mãe falou assim: tu é doido, nosso filho sozinho lá. Eu falei: filho, vai lá brincar, e o papai vai ficar daqui do caixa olhando, tá pertinho, daqui lá da porta, né? Pertinho. Diz que dele correr para a rua, né, pai? Aí ele está lá, irmãos. Eu passando as compras e olhando ele. Falei: vai lá que o papai fica te olhando daqui. Eu passando as compras, olhando ele. Ele tentava brincar no balanço, alguém ia e tirava ele. Ele tentava ir no escorrega, entrava uma criança na frente, não deixava ele ir. Ele tentava subir no negocinho de escala que tinha lá, não deixavam ele ir, na gangorrinha não deixava. Falei: meu Deus, eu vou ter que ir lá. Porque aí o pai já começa a ficar agoniado, eu vou ter que ir lá. E quando eu estou indo, eu vi uma menininha, quando eu estava bem próximo, já pegou e falou: ei menino, vem brincar, você está sozinho? Ele falou: não, meu pai está ali me olhando. A menininha pegou ele, irmãos, eu não precisei ir lá. A menininha pegou ele, botou ele no balanço, balançava ele, botou ele no escorrega, ele alegre. E o Espírito Santo falou comigo: só basta você dizer que o teu pai está te olhando. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar nessa noite, mas é um Deus. O teu pai, que não é o pai daqui da terra, que está lá nos céus dizendo nessa noite: da tua causa cuido eu, da tua vida cuido eu, da tua doença cuido eu. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Pai que está lá nos céus nos olhando, os seus olhos estão como chamas de fogo. Ele está dizendo nessa noite: não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Eu tenho palavra para você nessa noite. Da mesma forma que aquela menina pegou o Vitor Hugo naquele momento e começou a levar ele em todos os brinquedos, brincando naquele parquinho ali, e eu fiquei só de longe olhando. Eu quero te dizer nesta noite: Deus está dando autoridade, aleluia, nesta noite na terra, para que a tua vida comece a interagir naquilo que você precisa. Ah, pastor, mas a faculdade não abre em meu favor. Deus está dizendo nesta noite: é noite de mudança. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você ainda falou: ah, Senhor, mas está muito difícil. Ei, cadê o propósito? A receita já foi dada nesta noite desde o início do culto. Oração, jejum, muda a situação, muda a história. Eu quero te dizer nesta noite: aos meus 8 e 10 anos de idade, minha mãe e meu pai sofreram um acidente de ônibus. Foram atropelados por um ônibus na BR-040. Foram arremessados longe, pastor. Meu pai abriu a cabeça, já vou terminar, eu sei que já passou até orar. Meu pai abriu a cabeça, minha mãe arrebentou as pernas todas, meses sem poder andar, meu pai internado. Nós sem entendermos nada, mas eu pequeno, vendo a dificuldade do meu pai e da minha mãe. Meu pai havia começado a trabalhar em uma empresa naqueles dias, e nem tinha direito. E eu comecei a ver as dificuldades da minha casa. E um senhor perto da minha casa, que criava porcos, falou assim: olha, eu estou precisando de alguém para um dia sim, um dia não, subir todos esses lugares aqui, recolhendo restos de comida e trazer aqui para os meus porcos. E eu pago. Eu falei: eu vou. 8 para 10 anos de idade, irmãos. Mas tem coisa que vai formando o nosso caráter. Eu subi e desci aqueles morros com aquela latinha
Tinha uma casa lá que eu detestava naquela casa, porque o negócio fedia demais, era leite de criança azedo, irmão. Meu Deus, aquilo era ruim demais. Mas eu fazia. Pegava o dinheirinho, chegava em casa. Pai, vamos comprar alguma coisa. Mas por que eu estou te contando isso? Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, como eu te falei, eu não sabia nem qual era a minha profissão até uns dias atrás. Deus pode mudar a tua história. Aleluia. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: Senhor, mas a minha família toda, Senhor, sempre foi assim. Eu quero te dizer nesta noite: tudo pode, que tudo faz, que tudo realiza. Então nesta noite sai daqui com esta palavra em nome de Jesus.